E hoje nós vamos falar um pouco sobre a morte, né, Regiane? Porque, infelizmente, é um assunto que é muito recorrente, né, na vida de todos nós. Então, às vezes, as pessoas perdem um ente querido, é muito difícil lidar com isso. Então, a Regiane vai nos dar 4 dicas de como lidar com as perdas, né, com a perda de um ente querido, de um parente, de um amigo. Então, fica conosco até o final para ver as 4 dicas que a Regiane vai nos dar. E já aproveitando, né, curta, comente e compartilhe esse vídeo, que é muito importante para que esse canal continue crescendo. Olá para você, seja muito bem-vindo ao meu canal Cura Interior. Eu sou Maria Fula e hoje nós temos uma convidada parceira do canal, a doutora Regiane Simões. Tudo bem, Regiane? Tudo jóia, Maria. Sempre um prazer estar aqui com você, participar desse projeto, né, para levar conhecimento para as pessoas, né? Então isso é muito gratificante mesmo, é muito importante também esse trabalho que você desenvolve no seu canal. A gente sabe que na nossa cultura não é comum falar de morte, né? Com certeza você não fala disso normalmente na sua casa, não discute isso na escola, e a nossa cultura não é a favor de falar de morte. Por isso que quando ela chega, nós não sabemos o que fazer. E hoje nunca se ouviu falar tanto em perdas, em morte, em luto, como nessa situação em que a gente está vivendo, nesse contexto que nós estamos vivendo. E o que acontece em relação à perda? Quando ela chega, não sabemos o que fazer, não sabemos lidar com ela, e nós ficamos perplexos, ficamos perdidos, ficamos sem saber o que fazer realmente, né? Então, as dicas que eu vou trazer aqui para você, ela não é uma fórmula mágica, tá? A gente sabe que o ser humano, ele é único. E dependendo de todas as experiências que ele tem, da sua fé, né? Às vezes você pensa assim, não, fé, isso aí, religião e tal. Mas às vezes a fé, ela ajuda a pessoa a superar o estado de luto, né? Então, dependendo de toda essa arcada, de toda essa bagagem, na verdade, que as pessoas trazem em si, é que elas vão superar ou não superar o luto. E acontece sim de pessoas não superarem o luto. Para uns, o processo de luto pode durar até 1 ano, para outros, 3 meses. Então, não existe uma medida certa de quanto vai durar o processo de luto, né? De como a pessoa vai se readaptar a essa perda. O processo de luto a gente precisa entender primeiro que é um processo de readaptação. Assim como quando uma pessoa chega em nossa vida, um bebê nasce numa família, a gente precisa readaptar toda a nossa rotina por conta daquela vida que chegou. E o processo de luto é feito ao contrário, né? Você tem que se readaptar com a ausência daquela pessoa, né? E tudo muda no nascimento e tudo muda também com a morte. E o que nós podemos fazer para passar melhor essa situação? Para ultrapassar esse momento tão doloroso que chega às nossas vidas. Então, cada um, né, como eu já falei, lida com o luto de acordo com a sua personalidade, de acordo com suas percepções, de acordo com sua resiliência, de acordo com suas estratégias de enfrentamento, que a gente chama de estratégias de coping, e de acordo também com o significado que atribui à pessoa que se foi. Isso é individual e é único, né? A morte, ela tem muito a ver com o significado que a gente dá à pessoa que se foi. Então, por isso, uns se adaptam mais rápido e outros não, né? E aí, as dicas que eu tenho para você são as seguintes. Primeiro, aceite o fato de que a vida tem um fim. É parte da jornada de cada um. A gente estuda em ciências que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Não necessariamente vamos cumprir todas as etapas, né? Mas o nascer e o morrer são 2 certezas que nós temos na nossa vida. Então, a
vida é feita também de despedidas. A morte é parte da vida, é parte da nossa jornada. Não podemos nos esconder disso e uma hora nós vamos ter que lidar com uma situação de perda, independente da classe social, independente dos atributos físicos, independente de qualquer outra característica. A gente vai se deparar com a morte. A segunda dica é: viva o processo de luto. Esqueça esse negócio de dizer, você tem que ser forte, eu sou fortão, eu não posso parar para chorar ou parar para ficar triste por conta da perda. Se aquela pessoa tinha um significado para você, viva o processo do luto. Sim. Vivencie esse luto. Se você precisar chorar, chore. Se você precisar ficar triste um pouco, ter um pouco de tempo para você digerir tudo isso que aconteceu, tem esse tempo. Quando as pessoas elas escolhem não viver o processo de luto, elas podem estar trazendo problemas para si. Ou seja, adoecimento. Às vezes você pensa assim, não, isso não existe. Existe. Emoções reprimidas causam doenças. Elas podem se manifestar em qualquer parte do nosso corpo e em qualquer parte da nossa mente. Eu conheço uma história real de uma pessoa que eu conhecia, uma chefa minha. Ela teve o processo ela perdeu um ente querido. E ao perder esse ente querido, no outro dia ela já estava no trabalho, disse que sentia muito a perda, mas ela não ia ficar em casa. Só que o que aconteceu com ela depois de um tempo? Ela foi parar no hospital porque ela teve um comprometimento nos rins, né? E ela não estava processando, os pensamentos não estavam processando muito bem. E aí o médico perguntou para ela, olha, você teve alguma perda, alguma situação que você passou de muito estresse? Aí ela, olha, eu perdi uma pessoa querida. E o médico falou, isso que você está sentindo é consequência das emoções que você não se permitiu viver. Olha. Então, a gente... É uma coisa bem, bem interessante, Maria. A gente não pensa que isso vai afetar nosso organismo. E não é só problema mental, né? Não é só uma depressão, porque a depressão pode surgir, sim, do processo de luto. Uma ansiedade pode também acontecer devido a um processo de luto, um transtorno de ansiedade, né? Na verdade, um transtorno de ansiedade e um transtorno depressivo. Sim. Pode surgir de um luto que não foi elaborado, um luto sim. que você não viveu, ou um luto que você não consegue superar. Sim. Então, existe tanto as doenças da mente, quanto doenças no corpo podem te afetar por conta de um luto que você não viveu. Então, vivencie o momento do luto, passe por essa... dê vazão às suas emoções que você está sentindo. Às vezes tem uns que sentem raiva, revolta, sentem tristeza, sentem ansiedade. Viva, né? Deixa as suas emoções, dê espaço para as suas emoções acontecerem. É parte do processo do luto, né? Negação, a raiva, né? A barganha. Então, a gente tem todos os estágios de um luto, às vezes de uma vez só, às vezes a gente passa tempos, né? Meses nesses processos, dessas fases do luto. Mas o certo é que precisamos viver. Precisamos vivenciar, precisamos chorar mesmo, e chorar ele é uma indicação que a gente está passando por um momento triste, né? Então chore se você precisar chorar, então você acaba dando alívio à emoção tristeza quando você chora, então chorar faz parte.